Os 7 maiores momentos de tensão entre criacionismo e evolucionismo na história da humanidade. A tensão entre criacionismo e evolucionismo tem sido uma questão contínua ao longo da história da humanidade. Diversos momentos marcantes, ao longo dos séculos, evidenciam a disputa entre visões religiosas e científicas sobre a origem e a diversidade da vida na Terra. Desde o famoso julgamento de Scopes em 1925, até a polêmica em torno da exibição de exposições evolucionistas em museus e instituições de ciência, os embates entre essas perspectivas têm desafiado o ensino público e a compreensão pública sobre ciência e religião. Nesta reportagem, exploraremos 7 dos maiores momentos de tensão que moldaram a relação entre criacionismo e evolucionismo na história da humanidade. Primeiro momento de tensão, a publicação de A Origem das Espécies, 1859. A publicação de A Origem das Espécies em 1859 foi um marco histórico na ciência que revolucionou a compreensão da vida na Terra. Escrito por Charles Darwin, o livro propôs a teoria da evolução por seleção natural, desafiando as crenças tradicionais sobre a criação divina e provocando um intenso debate entre cientistas e líderes religiosos. A teoria da evolução de Darwin argumentava que as espécies evoluíam ao longo do tempo por meio de um processo de seleção natural, no qual as características mais adaptativas de uma população eram transmitidas às gerações futuras. Essa ideia contrariava a narrativa religiosa tradicional de que todas as formas de vida haviam sido criadas por um ser divino em sua forma atual. A publicação de A Origem das Espécies desencadeou controvérsia imediata e polarizou a opinião pública. Muitos cientistas acolheram a teoria de Darwin como uma explicação plausível para a diversidade da vida na Terra, enquanto líderes religiosos e defensores do criacionismo rejeitaram a ideia, argumentando que ela contradizia os ensinamentos religiosos sobre a origem da vida. Ao longo dos anos seguintes, o debate entre criacionismo e evolucionismo se intensificou, com muitos desafios legais e lutas sobre o ensino da evolução nas escolas. Apesar da resistência, a teoria da evolução gradualmente ganhou aceitação científica e hoje é amplamente aceita como uma explicação fundamentada sobre a diversidade e adaptação das espécies. A Origem das Espécies deixou um legado duradouro na história científica, abrindo caminho para a compreensão moderna da biologia e da evolução. Embora ainda haja tensões entre as crenças religiosas e a ciência em algumas comunidades, a teoria da evolução continua a ser um pilar central da biologia e da compreensão do mundo natural. Segundo momento de tensão, o julgamento de Scopes, 1925. O julgamento de Scopes, também conhecido como o julgamento do macaco, foi um caso legal que ocorreu em Dayton, Tennessee, em 1925. O professor John T. Scopes foi acusado de violar a lei estadual que proibia o ensino da teoria da evolução nas escolas públicas. Esse julgamento se tornou um marco histórico na tensão entre criacionismo e evolucionismo nos Estados Unidos. O caso teve início quando Scopes, um jovem professor de biologia, concordou em participar de um teste propositadamente encenado para desafiar a lei estadual do Tennessee, que proibia o ensino de qualquer teoria que negasse o relato bíblico da criação divina. Ele ensinou aos seus alunos a teoria da evolução, conforme descrita por Charles Darwin em sua obra A Origem das Espécies. O julgamento atraiu grande atenção nacional e dividiu a opinião pública. De um lado, defensores do criacionismo, muitos deles líderes religiosos, viram o caso como uma oportunidade para preservar as crenças tradicionais sobre a criação divina e proteger a influência religiosa na educação pública. Por outro lado, apoiadores da teoria da evolução viram o julgamento como uma luta pela liberdade acadêmica e contra a interferência das crenças religiosas no ensino científico. O caso foi amplamente divulgado pelos meios de comunicação, e figuras proeminentes, como Clarence Darrow e William Jennings Bryan, se envolveram no julgamento, representando, respectivamente, a defesa e a acusação.
Durante o julgamento, as questões centrais giraram em torno da validade da lei estadual e da interpretação da teoria da evolução. No final, Scopes foi considerado culpado e multado em $100, embora a sentença tenha sido posteriormente anulada devido a uma questão técnica. Apesar da condenação de Scopes, o julgamento marcou um ponto de inflexão na percepção pública sobre o ensino da evolução e o papel da religião nas escolas públicas dos Estados Unidos. O caso continuou a ser objeto de debates e discussões por muitos anos, e a tensão entre criacionismo e evolucionismo ainda persiste em várias partes do país até os dias atuais. Terceiro momento de tensão, o movimento do design inteligente, de 1990 a 2000. O movimento do design inteligente, que ganhou força nos Estados Unidos durante as décadas de 1990 e 2000, foi uma abordagem que argumentava que certas características complexas do mundo natural não podiam ser explicadas adequadamente pela teoria da evolução. Os proponentes do design inteligente alegavam que essas características indicavam a intervenção de uma inteligência superior ou um designer ou em vez de processos puramente naturais. A ideia central do movimento era contestar a teoria da evolução e propor o design inteligente como uma explicação alternativa. Ao contrário do criacionismo tradicional, o design inteligente evitava referências religiosas diretas, apresentando-se como uma perspectiva puramente científica. Essa abordagem gerou uma série de controvérsias e batalhas legais em torno do ensino do design inteligente nas escolas públicas. Grupos defensores da separação entre Estado e religião argumentaram que o design inteligente não era ciência legítima, mas sim uma forma de criacionismo disfarçada. Vários estados americanos tentaram introduzir leis ou políticas que permitissem o ensino do design inteligente ao lado da teoria da evolução nas escolas. No entanto, essas tentativas foram frequentemente contestadas em tribunais, com muitos desses casos resultando em derrotas para o ensino do design inteligente nas instituições educacionais públicas. Em 2005, um dos casos mais proeminentes foi o julgamento de Dover, na Pensilvânia, em que um distrito escolar tentou implementar o ensino do design inteligente em suas aulas de ciências. O tribunal decidiu que o design inteligente não era ciência, mas sim uma forma de criacionismo, e, portanto, não podia ser ensinado em escolas públicas. Apesar dessas derrotas legais, o movimento do design inteligente continua a ser defendido por alguns grupos, e a tensão entre criacionismo, design inteligente e evolucionismo ainda persiste em algumas partes dos Estados Unidos. Enquanto a teoria da evolução continua sendo amplamente aceita pela comunidade científica como a explicação principal para a diversidade da vida na Terra, a discussão sobre o design inteligente e seu lugar no ensino público permanece uma questão polêmica. Quarto momento de tensão, o julgamento de Dover, 2005. O julgamento de Dover foi um caso legal de grande destaque que ocorreu em 2005 na cidade de Dover, no estado da Pensilvânia, Estados Unidos. O caso envolveu uma disputa sobre a inclusão do design inteligente no currículo das escolas públicas. O design inteligente era uma abordagem que argumentava que certas características complexas do mundo natural eram indicativas da intervenção de uma inteligência superior, em vez de serem resultado de processos puramente naturais. Os defensores do design inteligente buscavam apresentá-lo como uma alternativa à teoria da evolução nas salas de aula, sem fazer referências religiosas diretas. No entanto, grupos de defesa da separação entre Estado e religião contestaram essa inclusão, alegando que o design inteligente era uma forma disfarçada de criacionismo e, portanto, violava a proibição de ensino religioso em escolas públicas. O caso foi levado aos tribunais, e após um julgamento abrangente, o tribunal decidiu que o design inteligente não era uma teoria científica legítima, mas sim uma forma de criacionismo.
Como resultado, o tribunal determinou que o ensino do design inteligente em escolas públicas violava a cláusula da primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que protege a liberdade religiosa e proíbe o estabelecimento de uma religião pelo governo. Essa decisão legal foi uma vitória para os defensores da ciência e do ensino baseado em evidências verificáveis. O tribunal destacou que o design inteligente não atendia aos critérios básicos da ciência e que sua inclusão no currículo escolar não tinha fundamentação científica. O julgamento de Dover teve um impacto significativo na discussão sobre a educação científica nas escolas públicas dos Estados Unidos e reforçou o consenso científico de que a teoria da evolução é a explicação mais bem fundamentada para a diversidade da vida na Terra. Desde então, várias outras tentativas de incluir o design inteligente no ensino público foram contestadas e rejeitadas, reafirmando o papel da ciência baseada em evidências no ambiente educacional. Quinto momento de tensão: o movimento anti-evolucionista em diversos países. O movimento anti-evolucionista tem sido observado em diversos países, em que grupos religiosos e alguns setores da sociedade resistem ao ensino da teoria da evolução nas escolas públicas. Essa resistência é motivada principalmente por crenças religiosas que consideram a teoria da evolução incompatível com interpretações literais de textos sagrados. Em muitos casos, esses grupos argumentam que a teoria da evolução é apenas uma hipótese ou uma crença, enquanto defendem a inclusão de ideias criacionistas como alternativas ao ensino científico. O criacionismo é uma crença religiosa que sustenta que a diversidade da vida na Terra foi criada por um ser divino, conforme descrito em certas interpretações literais de textos religiosos. As controvérsias em torno do ensino da evolução têm sido frequentes em vários países, com discussões acaloradas em ambientes políticos e educacionais. Muitas vezes, essas disputas se concentram na inclusão ou exclusão de tópicos relacionados à evolução nos currículos escolares ou na implementação de leis que promovem o ensino do criacionismo juntamente com a teoria da evolução. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem havido debates constantes sobre o ensino do design inteligente nas escolas públicas, como uma alternativa à teoria da evolução. O caso do julgamento de Dover, em 2005, é um exemplo significativo dessa controvérsia, onde o tribunal decidiu que o design inteligente não era ciência legítima e não podia ser ensinado em ambientes educacionais públicos. Em outros países, como o Brasil, também surgem debates e pressões para que o ensino da evolução seja restringido ou complementado com visões criacionistas em escolas públicas e privadas. Enquanto a comunidade científica e educadores defendem o ensino da teoria da evolução como uma explicação bem embasada da diversidade da vida com base em evidências, o movimento anti-evolucionista busca promover abordagens que defendem concepções religiosas sobre a origem da vida. Essas tensões entre criacionismo e evolucionismo continuam sendo objeto de discussões e desafios legais em diversos países, destacando a importância de encontrar um equilíbrio entre o respeito à liberdade religiosa e o compromisso com o ensino científico baseado em evidências no ambiente educacional. Sexto momento de tensão: a controvérsia em torno do ensino da evolução nas escolas públicas dos Estados Unidos. A controvérsia em torno do ensino da evolução nas escolas públicas dos Estados Unidos é um tema recorrente que ressurge de tempos em tempos. A discussão se concentra em como abordar a teoria da evolução nos currículos educacionais, com alguns estados tentando limitar sua inclusão ou permitir a apresentação de alternativas ao lado da teoria científica. Os debates são frequentemente impulsionados por grupos religiosos e defensores do criacionismo, que acreditam que a teoria da evolução entra em conflito com suas crenças religiosas sobre a criação divina. Eles argumentam que o ensino exclusivo da teoria da evolução não leva em conta outras perspectivas, como o criacionismo ou o design inteligente, e pedem a inclusão dessas ideias no currículo escolar. Por outro lado,
a comunidade científica e educadores defendem o ensino exclusivo da teoria da evolução, visto que é apoiada por vasta evidência científica e é amplamente aceita como uma explicação válida para a diversidade da vida na Terra. Eles alertam que incluir concepções religiosas ou não científicas no currículo pode comprometer a qualidade do ensino científico. Ao longo dos anos, vários estados americanos têm apresentado projetos de lei ou políticas para limitar o ensino da evolução ou permitir o ensino de alternativas, resultando em controvérsias e batalhas legais. Esses casos têm sido objeto de discussões nos tribunais em nível nacional, reforçando o debate sobre a separação entre ciência e religião no sistema educacional. Apesar dos esforços para limitar o ensino da evolução, a maioria dos casos em que foram propostas mudanças nos currículos têm sido contestados, e frequentemente, derrotados em tribunais. A Suprema Corte dos Estados Unidos já decidiu, em mais de uma ocasião, que o ensino do criacionismo em escolas públicas viola a cláusula de estabelecimento da primeira emenda da Constituição, que proíbe o governo de favorecer uma religião. A controvérsia em torno do ensino da evolução continua sendo um desafio para o sistema educacional dos Estados Unidos, destacando a importância de equilibrar a liberdade religiosa com o ensino científico baseado em evidências nas escolas públicas. O debate persiste e provavelmente continuará a ser uma questão de grande discussão em futuras disputas educacionais. Sétimo momento de tensão, a polêmica em torno da exibição de exposições evolucionistas em museus e instituições de ciência. A polêmica em torno da exibição de exposições evolucionistas em museus e instituições de ciência é uma questão recorrente em várias partes do mundo. Exposições que abordam a evolução e o registro fóssil têm sido ocasionalmente contestadas por grupos religiosos, que acreditam que essas apresentações contradizem suas crenças sobre a criação divina. Essas exposições científicas geralmente apresentam evidências e informações sobre a teoria da evolução, destacando o processo gradual e natural pelo qual as espécies mudam e se diversificam ao longo do tempo. Elas também podem exibir fósseis que fornecem evidências do desenvolvimento e da história das formas de vida na Terra. No entanto, grupos religiosos que seguem interpretações literais de textos sagrados frequentemente contestam essas exposições, argumentando que elas entram em conflito com suas crenças sobre a criação divina. Esses críticos podem considerar a teoria da evolução como uma afronta à narrativa religiosa da criação e à ideia de que a vida foi criada por um ser divino em sua forma atual. A controvérsia em torno das exposições evolucionistas muitas vezes se reflete em disputas legais e debates sobre o conteúdo educacional. Grupos religiosos podem pressionar museus e instituições de ciência a apresentarem alternativas ao lado da teoria da evolução, como o criacionismo ou o design inteligente. Apesar das controvérsias, a comunidade científica defende a importância de apresentar informações baseadas em evidências científicas, incluindo a teoria da evolução, em exposições e ambientes educacionais. Os museus e instituições de ciência muitas vezes buscam equilibrar a divulgação da ciência com respeito à diversidade de crenças religiosas. A polêmica em torno das exposições evolucionistas destaca a importância do diálogo aberto entre ciência e religião, buscando promover o entendimento mútuo e a coexistência pacífica das diferentes visões de mundo. Embora as tensões persistam em algumas ocasiões, muitas instituições e especialistas buscam conciliar a divulgação científica com o respeito às crenças individuais, a fim de fomentar uma maior compreensão e apreciação da riqueza da diversidade humana. Conclusão. Os 7 maiores momentos de tensão entre criacionismo e evolucionismo, abordados ao longo desta reportagem, refletem uma batalha contínua e complexa entre perspectivas científicas e religiosas sobre a origem e a diversidade da vida na Terra.
Desde o emblemático julgamento de Scopes até os debates sobre o design inteligente nas escolas públicas dos Estados Unidos e a controvérsia em torno das exposições evolucionistas em museus, esses momentos históricos têm testemunhado a persistência de concepções religiosas em confronto com a ciência estabelecida. No entanto, apesar das tensões e disputas, a teoria da evolução continua a ser um pilar central da biologia moderna e é amplamente aceita pela comunidade científica. A história mostra que o diálogo e a compreensão mútua entre ciência e religião são essenciais para avançar em direção ao conhecimento e à educação, respeitando a diversidade de perspectivas em nossa sociedade. À medida que avançamos no século XXI, é crucial continuar buscando o equilíbrio entre o respeito à liberdade religiosa e a promoção do ensino científico baseado em evidências em nossos ambientes educacionais e instituições culturais. Somente por meio do diálogo aberto e do respeito mútuo poderemos superar as tensões e contribuir para uma sociedade informada e inclusiva, onde a ciência e a religião possam coexistir em harmonia, enriquecendo nosso entendimento do mundo natural e espiritual. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!